queria fazer um aviso a uma pessoa que não estará presente por problemas de família. Portanto, de qualquer maneira, no final nós exibiremos à mesma o Capitão Falcão e virá Núria Bernardo, que faz parte da equipa, apresentar o piloto da série de televisão. De qualquer maneira, estamos muito bem representados por esta conversa que a desculpa ou o ponto em comum acabou por ser um pouco a estética sci-fi. No caso do João Alves, pelos planos que ele tem para uma curta-metragem, seria em breve. No caso do Filipe Homem Fonseca e do António de Macedo, os contos que eles escreveram para a antologia de ficção científica do Fantasporto, que vocês provavelmente não verão à venda no Fórum Fantástico, mas que conseguirão eventualmente, quem tiver mesmo muita vontade, consegue arranjar, nem que seja online, um exemplar para comprar, porque realmente não é por eu ter sido o organizador, mas vale bem a pena. E duas das principais razões são precisamente os contos, e isso tem transparecido em críticas tanto por acaso na crítica de meus livros, que acabou por não sair, mas que o João Morales teve a simpatia de me enviar, como também em alguns blogs que têm resenhado a antologia. Portanto, eu se calhar começava pelo António de Macedo e, portanto, só para contextualizar para quem não conhece, isto foi um convite do Fantasporto, como o ano passado, aliás, como este ano, foi no princípio do ano, às vezes as coisas começam a ficar assim um bocadinho longe. O desafio, como era o aniversário do Blade Runner, o desafio era fazer uma antologia de contos inspirados em ficção científica. Provavelmente o primeiro erro foi convidar-me a mim, que tenho uma noção de ficção científica de género muito vasta e acabei por dar bastante liberdade aos escritores. Portanto, eu fiz um desafio, pedi para que se tentassem encaixar no que seria a ideia de cada um de ficção científica, e então esta introdução era só para contextualizar. Então, se calhar passava a palavra ao António de Macedo para me dizer como é que lidou com este desafio. Ora, muito boa tarde. Eu não foi nada erro, eu acho que foi realmente muito acertado, mas enfim, passando por cima dos galanteios, agora entrando realmente na matéria. Em relação ao conto que eu escrevi para esta antologia, foi na sequência de muitos trabalhos de contos, de romances, de novelas, de peças de teatro, aquela que estávamos a falar há pouco, no campo da ficção científica, mas sobretudo, no meu caso, do fantástico e de um certo fantástico etérico, místico ou mágico, que é realmente a área que eu gosto de trabalhar. Gosto de trabalhar naquilo que eu costumo chamar os interstícios da realidade, portanto, aquelas fissuras que ficam entre realidades, portanto, fora do espaço e do tempo, e isso cria-se uma espécie de universo mágico que eu gosto muito. Eu estava, por acaso, antes de... ouvindo as várias intervenções que houve há pouco, que têm a ver. Eu estava a pensar, em dado momento, já não sei, posso pôr qualquer coisa que eu ouvi, e disse, olha, está interessante, as pessoas, como é que começam? Aliás, foi uma das perguntas que chegou aqui. Como é que entrou nesta área, ou seja, no desenho, na escrita, no fantástico, e eu estava a pensar, comecei assim, espera lá, ao fim de tantos anos, não é? Eu já estou com esta idade, 8 décadas e picos, não é? Já estou naquela idade em que deixei de ser venerável para ser venerando, quer dizer, já começo a sentir assim um certo peso. E então eu disse, claramente, como é que eu... E depois de repente lembrei-me que Deus fez um clique, às vezes as coisas acontecem, uma pessoa não se lembra do que jantou ontem, mas depois de repente fez um clique e lembro-me do primeiro conto de ficção científica que eu escrevi, quando tinha 12 anos, aí, 12 anos, que era muito engraçado nessa época. Eu sei, enfim, não quero abusar da vossa paciência, mas lembrei-me disto. É curioso, eu andava no liceu, agora não se chama assim, chama-se secundário, mas naquele tempo chamava-se liceu, no Liceu Camões, e tive a sorte extraordinária de ter um professor, tive vários professores extraordinários, aqui entre nós tinhas outro, por exemplo, em português, tive um professor extraordinário chamado António do Prado Coelho, pai do catedrático, aliás, uma figura ilustre, Jacinto do Prado Coelho,
que por sua vez é pai do Eduardo Prado Coelho, que a gente conhece. O António do Prado Coelho, o professor, foi avô do Eduardo Prado Coelho, que enfim, morreu há poucos anos. E esse era um extraordinário professor de português. Eu aprendi português. E era um fulano fascinante a contar histórias. Ele contava histórias como o Saraiva, aquele Saraiva da televisão, da história de Portugal, como é que ele se chama? Hermano Saraiva. Bom, mas o António do Prado Coelho ainda era melhor que o Hermano Saraiva. Sei que vocês podem imaginar isto. A dar as aulas de português dele era verdadeiramente fascinante. Mas havia um outro professor, também havia muitos vários, que de facto foi uma época extraordinária, os anos 40. E nesse tempo havia salazarismo, havia censura, havia repressão, havia PIDE, mas havia um desafio cultural estranho, pelo menos para aquelas elites que podiam frequentar o liceu. E ainda por cima o Hitler estava a conquistar a Europa quase toda, já estava quase a entrar em Moscou e em Leningrado. E o professor de física, que eu tinha a propósito da ficção científica, porque o meu primeiro conto de ficção científica, o professor de física que ele tinha era um professor extraordinário, uma simpatia contagiante. Era um homem que comunicava, explicava, era professor de física e de química. A primeira aula de química que ele deu, os alunos iam todos espantados, um bocado horrorizados, porque dizia-se que a química era perigosa, que às vezes explodiam coisas. Mas os alunos, coitados, com 11, 12, 13 anos, ele olhou para a aula e viu os olhos todos arregalados, porque tinha a impressão que ele só viu olhos. Eu disse, rapazes, mas vocês estão com medo? Não, a química é uma coisa muito interessante. Não se preocupem. Querem ver? Pegou em 2 copos de água, ou por outra, pegou num copo cheio de água, e pegou num copo vazio, e pegou num frasco com água. Ele despejou o frasco com água no copo vazio, despejou o copo com água um bocadinho no frasco, no outro copo, para acabar de encher com a água do outro copo, e o líquido ficou totalmente vermelho, porque era uma combinação, no fundo não era água, parecia água, mas eram 2 produtos químicos cuja combinação era uma reação básica, que eu não me recordo já naquela altura. Os alunos ficavam espantados, pensavam que aquilo era um truque de ilusionismo, e disse, pronto, agora podem ir para casa e fiquem a pensar nisto. Vejam o que é que se pode fazer com a química. Esse professor extraordinário chamava-se Rómulo de Carvalho. Muitos anos depois vinha descobrir que escrevia versos espantosos, maravilhosos, continuava o livro dele, sob o pseudónimo de António Gedeão. António Gedeão, que é uma figura extraordinária. E eu, fascinado com as experiências que o Rómulo de Carvalho fazia nas aulas, com as aulas que ele dava de física, a física daquela época, ainda se pensava que os átomos eram pequenos sistemas solares. É muito engraçado isto, nos anos 40 era assim que era ensinado. Portanto, o núcleo era como se fosse um Sol, com o seu próton. Os elétrons à volta do núcleo eram como planetas à volta do Sol, ali a orbitar. E ele era miúdo e inventou logo uma história de uns personagens que diminuíam e entravam num eletrão. Então havia uma história policial passada num eletrão com um Sol, mas com um Sol esquisito, que eu tinha que imaginar, que deve ser quer dizer, o núcleo lá com o próton e não sei o quê, que ele deve ser um Sol bastante esquisito, o eletrão também, que ele deve ter as configurações esquisitas. Aquilo. E então, foi a primeira história. Isto era para dizer, realmente, este mundo fascinante, que veio na sequência, porque é curioso, porque eu já, na biblioteca do Liceu Camões, aquela biblioteca era muito completa, eu quando faltava às aulas, os meus colegas iam jogar à bola, ou então jogar ao peão, ou jogar ao berlinde, que eram os desportos da época. Felizmente vocês já vão se passar da época, já usam computadores e tal, coisas mais interessantes, joysticks e tal. Naquele tempo as pessoas jogavam ao berlinde e ao peão, com o cordel, que era uma coisa espantosa, era uma habilidade enorme, a ter aquilo que eu ficava ali a girar. E nessa altura, quando algum professor faltava, tínhamos uma hora livre, e os meus colegas iam jogar ao peão, jogar ao berlinde, jogar ao futebol. Eu ia para a biblioteca do Liceu de Camões, que era uma biblioteca fabulosa, tinha a coleção completa dos livros de Júlio Verne. Eu li, portanto, os livros de Júlio Verne, não todos, mas bastantes ali. Devo dizer que não gostei nada. É bem, chato, a viagem à Lua de Júlio Verne desiludiu-me, visceralmente, profundamente. Dizem, então os gajos vão para lá, a roer as unhas à espera que eles aterrassem na Lua, encontrassem os selenitas. Os habitantes da Lua chamam-se selenitas. E não encontraram coisa nenhuma, ficaram ali a dar as voltas e vieram-se embora. Quer dizer, acabou e depois caíram ali no mar. Foi a única vez.
Ele disse, mas com um canhão, foi um canhão posto ali na Flórida, um canhão gigantesco, pegou perfeitamente da boca do vulcão e tal, um canhão. Ele disse, um canhão, os canhões já existem, já existiam no tempo de Gil Verno, quando ele escreveu o livro dele em 1865, 66, por aí, já havia canhões, já que temos. Isto não tem graça nenhuma. Nessa mesma biblioteca encontrei os livros de um outro caramelo chamado H.G. Wells. E aí é que eu descobri a verdadeira ficção científica. Isto é extraordinário. Eu li o Homem Invisível, a máquina do tempo, aquele conceito da viagem no tempo, a história da quarta dimensão como ele faz, com a história do cubo, do Tesseract, que é o cubo tetradimensional, e todas as especulações que ele faz à volta disso, logo nos primeiros capítulos do livro. E depois ainda, a viagem à Lua que ele faz, que chama-se, se não me engano, é Os Primeiros Homens na Lua, do H.G. Wells. Aquele teve uma ideia que eu, para os meus 12, 13 anos, era verdadeiramente revolucionária, genial, e essa sim ficção científica, que era a antigravidade. Havia de ser um canhão, que era a manda com o luz lá para cima, e os gajos não lá os trambolhões. E, eu quero um grande absoluto, ficaram logo esborrachados, mas enfim, descontando esse pequeno pormenor, são daquelas coisas, eles podiam ir almofadados, enfim, são daquelas coisas. Mas o outro invento, a antigravidade, e então uma substância que era opaca à força da gravidade, e com umas painéisinhos no aparelhómetro, que tapava e destapava esses painéis antigravídicos. Era cavorite, porque o inventor chamava-se Cavour. Ele conseguia deslocar aquilo e chegou até à Lua, como é evidente. Ele fica aquilo completamente fascinado. E foi realmente o Júlio Verne que me motivou a começar a escrever ficção científica, mas depois, sobretudo, fantástico, que é de facto a área que eu me diverte, quer dizer, que eu gosto de trabalhar. Porque no fantástico, a ficção científica para mim tem um grande atrativo, que eu gosto de ler ficção científica. Mas quando escrevo, gosto mais de escrever fantástico, quer dizer, gosto de imaginar aquilo que é inimaginável, em termos mais idéricos, místico-mágicos, nessas áreas. E não tanto em termos de ciência, uma ciência realmente, portanto, uma coisa hardcore, aplicada, de facto, em termos que é interessante e é fascinante. E, no fundo, foi isso que fez neste seu ponto, não? Não, neste ponto eu fiz uma mistura de coisas. Fiz uma mistura de coisas, porque realmente é uma história vulgaríssima de viagem no tempo. Mas o que me interessou no conto não foi a vulgaríssima viagem no tempo, que, aliás, precisamente, eu começo por fazer uma crítica à vulgaridade das viagens no tempo. E isso, o que me interessou foi a situação humana que se desenvolveu à volta daquilo. Sobre aquele casal inenarrável, quer dizer, e todos os problemas que estão à volta das complicações que surgem depois com aquela viagem, aquelas reviravoltas no tempo que estão à volta daquilo. E isso é que me fascinou. Foi precisamente, mais do que o aspecto da ficção científica, foi o aspecto de certa maneira humano e ao mesmo tempo de gozo, de humor e de sátira, porque no fundo também é uma área que eu gosto de trabalhar, quer dizer, de contar aquilo que não é bem aquilo, de contar aquilo um bocadinho ao lado, e até da maneira como aquilo acaba, portanto, tudo aquilo fica sempre um bocadinho ao lado. Aliás, eu não vou avançar mais, porque eu não quero monopolizar, outras coisas certamente mais interessantes. É porque, entretanto, o Filipe foi a Cascais. Do meu ponto, sim. Alguém aqui leu, só para eu também perceber. Alguém aqui terá lido? Ok, uma pessoa. É mal. O pai. Não, sim, o meu ponto tem a ver com viagens no tempo. E porque é que eu fui por aí? Também é engraçado, agora curioso estar a ouvi-lo quando diz que estava mais centrado nas personagens do que propriamente no aparato. A minha abordagem também foi essa. Ou seja, aquilo tem um lado de evento cósmico, para quem não leu, também não vou estar a desvendar muito, mas é uma narrativa acerca de algo que afeta o universo, mas o clímax e o grande ênfase que é dado ali, no fundo, é um amor não correspondido. É o que ali está. Pronto, isto dito assim, provavelmente é uma coisa, não, mas o lado ali, o maior universo ali é o dentro das personagens, apesar daquilo ser um evento cósmico. E isso foi o que me interessou mais explorar, porque acho que a ficção científica é um bom
suporte, à falta de melhor palavra, para se poder dissecar um bocado o que é o ser humano e as nossas respostas. Os personagens acabam por se revelar nas situações limite, não é? Nas respostas que dão quando são colocadas em situações limite. E na ficção científica temos sempre a hipótese de puxar um bocado de corda para além do possível, do viável. Eu também penso um bocado assim, eu não tenho muito aquela lógica de... Eu não estou muito preocupado, agora então menos que nunca, mas nunca estou muito preocupado na base científica da extrapolação que eu faço, porque também se formos a ver cada vez mais a ciência, hoje em dia a ciência e a religião, portanto soubemos agora que não havia vaca e burro no presépio, e o ano passado, ou agora este ano já, afinal existe um bosão que poderá ser o bosão de Higgs, e nós estamos sempre aqui no domínio da fé, ou seja, hoje em dia acreditar numa explicação científica do universo e de nós próprios, da maneira como interagimos, e nós somos também o universo. Não façam mal à natureza, não façam mal a nós também somos natureza, não é? Mas essas explicações estão cada vez mais no domínio da religião, ao meu ver, porque nós basicamente temos de acreditar naquilo que nos é dito. Eu sei lá o que é eu consigo em teoria e consigo imaginar o que é que será isso do campo de Higgs e consigo adaptar isso à minha maneira de ver o mundo, mas aquilo depois é explicado por umas fórmulas matemáticas que a mim não me dizem rigorosamente nada. É uma linguagem, eu estou mais familiarizado com o Klingon do que propriamente com... Portanto, é uma questão de fé. Dizem-me assim, olha, a partícula mais pequena antes era o átomo, depois descobriu-se que não era o átomo, era o próton, e depois já era quarks, depois era... Ou seja, eu não tenho hipótese de observar isso, e depois também há os senhores que dizem que as próprias características, as características sim, dessas partículas também dependem da observação que é feita, ou seja, que consegue-se determinar a trajetória de um eletrão, mas não se vê o posicionamento, ou consegue-se ver o posicionamento, mas não se vê a trajetória, de acordo com os meios que são utilizados para fazer a observação dessa movimentação de partículas ou desse posicionamento. É quase como se elas, e isto já foi uma explicação que eu li num artigo científico, é quase como se o elétron decidisse onde é que vai estar quando é observado. Hoje li um artigo em que a internet está a desenvolver inteligência, ou seja, acho que vale tudo. Alguém não é? seja inteligente, Até agora não existia aquela frase do não me interessa se existe vida inteligente noutros planetas, interessa-me saber se há no nosso. Até agora não tinha tido prova nenhuma que de facto existisse, quer dizer, são algumas exceções com que eu tenho o privilégio de contactar, seja por ler, seja por conhecer, seja pelo que for, mas há muito pouca vida inteligente, pelo menos na Terra, no universo não sei. Então, como dizia o Calvin, não era? A prova que há vida inteligente é que eles não nos tentam ou fogem. Exato, é a prova que nunca cabe. Pronto, isso para dizer que a minha abordagem também foi essa, foi os verdadeiros universos e o maior campo para mim, o maior campo de matéria-prima, onde podemos ir buscar matéria-prima para fazermos histórias. O mais interessante será sempre quem nós somos, não é? Se calhar não é uma paranoia minha, eu lido muito com isso, com a busca de identidade, etc. E depois toda esta, a maneira como aquilo que há uns anos era ficção científica, que hoje em dia já são coisas que estão, entre aspas, provadas por fórmulas matemáticas, mas há sempre aquela... É um bocado como a Bíblia, não é? O que eu acho é que está a haver aqui uma união enorme de religião e ciência, porque também nos dizem, não, mas a Bíblia é uma metáfora. E depois quando senhores como o Stephen Hawking vêm explicar as dobras espaciotemporais e isso tudo, também são sempre metáforas, ou seja, porque a explicação daquilo é dada num código, numa voz dos anjos que eu não domino, não é? Portanto, eles dão uma metáfora e eu riem assim, boa, mas... continua, para mim é uma metáfora tão grande, uma fórmula mecânica quântica, ou que for como o que vem na Bíblia, quer dizer, mas os tempos são outros. Hoje em dia temos o Vaticano, já tem os anos, mas tens o Hadron Collider, o acelerador de partículas, é outra catedral, digamos, não é? E também está-se ali à procura de uma coisa que nem sabiam se existia ou não, pelos vistos existe, que era o bosão de Higgs. Por isso,
Isto para dizer que não faço muito essa distinção, não é? Para mim o fantástico é quando tem dragões. Eu sei que isto pode ser horrível dizer, não, o fantástico tem estas características e a ficção científica tem estas. Está bem, ok, para mim se tem dragões é fantástico. E, percebes? Como já vi ficção científica com dragões mecânicos... Sim, eu sei, estou a dizer isto, mas eu, obviamente estou a brincar. Mas isto para dizer que não... Às vezes, qual é a diferença entre tu pensares, sei lá, num... Grant Morrison nos Invisibles, em software líquido, em que tu consegues, bebendo um copo de água que tem lá nanopartículas, de repente aquilo está-te a dar superpoderes, ou percebes? Qualquer tipo de capacidade que nós não temos enquanto réus humanos. Que diferença é que isso tem de uma poção mágica? Percebes? É uma poção mágica, é um líquido, é software líquido, pronto. Ainda bem que falas no Grant Morrison, porque uma das perguntas que eu gostava de fazer, até porque o António já tocou um pouco isso, é quais são as tuas referências para... tu não cais aqui do céu numa antologia de ficção científica, portanto, quais são as tuas referências? Eu quis aprender a ler para perceber o que é que diziam os cómics, os livros de banda desenhada. Havia aqueles livros maravilhosos, lembro-me de um dos primeiros que tive, não terá sido o primeiro, mas foi um livro do... Aliás, foram 3, eu lembro-me deles em simultâneo. Mas aquele que me marcou mais, tinha um desenho de um senhor chamado Neil Adams, e aquilo era absolutamente... Era um livro enorme, portanto, para um puto de 4 anos, o livro hoje em dia seria grande para mim, seria e é, porque eu ainda o tenho, e é assim mais ou menos deste tamanho, e pronto, eu com 4 anos o livro, eu abria aquilo, e de repente estava a ver o Super-Homem e o Muhammad Ali a combaterem no outro sistema solar para salvar o nosso sistema solar, ou seja, foi-me logo introduzido esta coisa de ficção estar completamente ligada a coisas do real, neste caso era o Sr. Cássio Coelho, o Muhammad Ali, e portanto acho que desde muito pequeno, se o Muhammad Ali aparece na televisão é verdadeiro, o Super-Homem também é, não me lixem. E com o passar do tempo percebi que isso era, que era de facto muito assim, quer dizer, se nós pensarmos um bocado, ou mesmo que não pensemos muito, mas acho que há uma inevitabilidade, não há como fugir a isto. As personagens dos livros são todas muito mais reais que nós, porque nós eventualmente morremos, vamos e pronto, eventualmente nós morremos verdadeiramente quando todas as pessoas que nos conheciam ou poderiam lembrar de nós se esquecem de nós. O Super-Homem existe há 70 anos, ou seja, dificilmente vai ser esquecido, a não ser que... Acho que mesmo que haja uma banda desenhada, mas mesmo que haja uma guerra nuclear, sobrevive o Keith Richards, as baratas e eventualmente o património da DC Comics e da Marvel, já são coisas que não estão enraizadas, não é? Mas pronto, isto foi as bandas desenhadas e norte-americanas principalmente. Mais tarde comecei a conhecer a franco-belga e também os valerianos, já estamos a falar nisso. Axel Munchin também era uma coisa que eu adorava. Paralelamente a isso, havia 2 coleções que eu também era um leitor ávido. E eu quis aprender a ler, para saber o que é que estava ali a passar-se no meio daqueles desenhos. Portanto, foi mesmo uma necessidade. Quando fui para a escola foi uma alegria, porque eu disse, vão-me dar a chave. Vão-me dar a chave. E depois perdi o interesse quando aprendi a ler, disse, pronto, ok, agora já posso funcionar sozinho, posso ir à minha vida. Não, agora tens de fazer isto tudo ainda, de estudar 12 anos e depois faculdade e não sei o quê. Mas eu já sei ler, está salvo, não é preciso mais nada. Mas obrigaram. Pronto, e paralelamente a isso, depois só continuar a falar em cómics pelo seguinte, eu também tive uma sorte danada, e acho que a malta da minha geração teve uma sorte danada, e por exemplo, eu vejo menos malta, se calhar estou enganado, mas vejo menos malta que seja tão fanática de banda desenhada norte-americana como gente da minha geração. Eu tenho 37 anos e nós tivemos muita sorte, porque na altura em que éramos putos, estavam a sair cá em Portugal os livros da editora, as revistas da editora Abril, que tinham, portanto, material da Marvel, e depois 2 ou 3 anos mais tarde começaram também a editar coisas da DC Comics. E apanhámos uma fase fantástica. Apanhámos a fase em que o Frank Miller pega no Demolidor, no Daredevil, ou seja, é só das melhores coisas que já foram feitas. E até hoje é provavelmente o melhor que eu, tirando o Ronin e o Cavaleiro das Trevas, mas será das melhores coisas que o Miller fez. Não sou grande fã do Sin City nem nada disso. Pronto, isso também foram buscar muitas coisas dos anos 70, coisas do Gene Steranko, aquelas sagas cósmicas fantásticas do Jim Starlin.
foi um choque, imaginem para um puto de 10 ou 11 anos, um dos heróis mais cósmicos que havia, que era o Capitão Marvel da Marvel, não o Capitão Marvel da DC Comics, já está a ficar muito geek, mas Já estão a descer as orelhas. Não, isto é importante exatamente por essa intromissão da ficção no real, e que nem era intromissão, para mim as coisas de repente estavam de tal maneira diluídas, e ainda hoje, quer dizer, um dos heróis mais cósmicos estava a dizer que é o Capitão Marvel, que é só o defensor do nosso quadrante cósmico, e de repente o Jim Starlin lança um livro que se chama A Morte do Capitão Marvel, e as pessoas vão correr comprar o livro a dizer, mas que vilão terrível, ou que força maligna é essa cósmica, percebes? Quem é que destruiu o Capitão Marvel? E depois sabe-se na primeira página ou na segunda que ele está a morrer de cancro. Grande vilão. E de repente a história são 40 e tal páginas, talvez mais, de história, é ele a morrer. E a inevitabilidade da morte e a despedir-se de amigos e inimigos. Isso para um puto de 10 anos massacra, não é? Mas não é exatamente o mesmo que a Natasha Campos, que esteve enterrada, esteve lá na cela não sei quanto tempo, mas também é um bocado martirizante. Mas tive sorte, ou seja, tive logo acesso a pérolas destas. O próprio Cavaleiro das Trevas, aquela reinvenção que o Miller fez do Batman. Paralelamente a isso, devorava aquelas coleções da Europa-América e da Argonauta. Também li imenso Robert Heinlein, o Isaac Asimov, o Silverberg, que também gostei muito. Um livro do Paul Anderson, se não estou em erro, que não me lembro como é que se chama em português, que é o Up the Line, que para mim é a parte de outro livro do Robert Meredith, que é o Timeliner Trilogy, junto com o Up the Line do Paul Anderson, são provavelmente os compêndios finais do que são linhas temporais, universos paralelos, viagens no tempo. Quer dizer, está lá tudo. Eu ainda não vi rigorosamente nada que tenha sido feito a propósito de viagens no tempo que já não estivesse ali pelo menos a possibilidade de, ok, isto sozinho já dava para uma história, porque são coisas de tal maneira completas. E eu lembro no Paul Anderson uma das imagens que me ficou mais na cabeça, e isto para dizer que também tem a ver com viagens no tempo, e é uma coisa que eu acho imensa piada, porque lá está, porque não sabemos exatamente bem como é que... Antes havia aquela coisa, voltavas atrás no tempo, mudavas o destino. Depois não, depois percebeu-se que havia ramificações, tu querias realidades alternativas. E o Paul Anderson, nesse livro do Up the Line, tem uma coisa que eu nunca mais me esqueci, que é, eles faziam viagens, era tipo uma agência de viagens, a eventos específicos do passado, ou seja, uma pessoa em vez de ir para a República Dominicana, passar umas férias, ia à crucificação de Cristo. Tipo, olha, quero ir ver Cristo a ser crucificado. E então entravas na máquina do tempo e iam tipo excursões, como vão agora para Cuba, ou percebes, aquelas excursões, o grupo excursionário vai tu, como ali na Bica, iam ver Cristo a ser crucificado. E uma das coisas, das questões que eram ali levantadas e que depois não só foi levantada como teve um payoff, ou seja, tem esta constatação que depois tem ramificações na história, era, imaginem-se como agente de viagens. Vocês hoje vão fazer uma viagem e vão levar um grupo de excursionistas até à crucificação de Cristo. Vão vocês e mais 15 pessoas. Amanhã vão levar outro grupo de excursionistas. Portanto, vocês vão ver-se a vocês próprios, nas pessoas que estão a ver a crucificação, com o grupo com quem tinham estado para vocês ontem. Depois fazem isto durante um mês, todos os dias vão lá com grupos diferentes. E às tantas estão 5.000 pessoas a assistir à crucificação de Cristo. E nós, no nosso 31º dia de viagem com um grupo diferente de excursionistas à crucificação de Cristo, constatamos que estão aqui 3.000 pessoas, mas já estavam 3.000 pessoas da primeira vez que eu aqui vim, ou têm-se vindo a acumular. Não percebe? E todo este tipo de possibilidades, o que é que se pode fazer com isto? Também não é à toa que o policial é um género que casa muito bem com a ficção científica, porque de repente... Não é? Porque de repente só isto nos dá aqui uma pano para mangas para ter ou seja, a partir do momento em que eu consigo estar em 2 sítios ao mesmo tempo, ou consigo estar 3 vezes eu no mesmo sítio, não é? Aquela coisa do whodunit, dos contos policiais, é
qual de nós é que fez. Não é bem quem é que fez, é qual de nós é que fez. E isso tem muito a ver com a identidade, lá está. A pessoa que nós somos num determinado tempo, num determinado local, espaço ou temporal, é diferente. Ou seja, eu se estivesse aqui amanhã, se calhar para mim não estava doente, eu se calhar amanhã já estava bom. Mas percebes? E isso tem muito a ver com a identidade, logo é muito bom para, penso eu, para mexer em emoções humanas, exato. João, e tu, como é que te meteste, como é que meteste na ficção científica e, por arrasto, que ideia é esta então de uma curta de ficção científica de animação? A ideia surgiu de um sonho. A paixão pela ficção científica já vem de há muito tempo, mas se calhar vou mostrar a apresentação que tenho. Que eu não sou tão bom falador como esses dois, infelizmente, mas está aqui da visual. Então o projeto chama-se Inhuman e é passado internamente no espaço, dentro de uma nave. E como eu estava a dizer, a origem foi um sonho que eu tive e então o que eu vi enquanto estava a sonhar era um homem agarrado a uma barra, que era uma porta, e ele estava a flutuar e eu percebo-me que atrás dele está o espaço, então ele está numa espécie de airlock, tipo a separar o interior da nave que está a respirar ali o exterior, que é o espaço vazio. E ele supostamente está morto, mas o senhor começa a se mexer e pôs os pés no chão e vira a cabeça e fala. E eu consigo ler nos lábios, não ouço nada, mas consigo ler nos lábios dele dizer já não sou humano, agora já não. E ele põe os pés na porta em que estava a agarrar com a barra e salta e foi para o espaço. Tipo, saiu pela airlock. E eu acordei logo assim com o despertador. E o resto da manhã foi tipo, o que é que foi isto? Como é que ele estava lá fora e estava vivo? Não há ar, ele não é suposto estar vivo, ele parecia uma pessoa, e se ele estava a falar, com quem é que ele estava a falar? Tinha que haver outra pessoa do outro lado da porta, e então as semanas seguintes foram tentar arranjar respostas para como é que fomos parar aquela situação. Como é que está um homem do lado de fora de uma nave e está vivo e fala e sai pela nave e onde é que ele ia, e como é que ele foi lá parar, isso tudo. E pronto, a ideia surgiu desta situação, que é logo no início da curta, e para já o projeto é uma curta-metragem, tem estado a evoluir e já houve mais ideias de desenvolver mais, porque eu entretanto fiz um casting online e para desenvolver os personagens o suficiente para dar informação às atrizes de ok, a vossa personagem é assim, assado. Eu basicamente escrevi a história de vida daquela pessoa para elas perceberem de onde é que vinham e como é que foram parar aquela situação. E depois, já que estava a criar um passado para uma das personagens, criei o passado para outro dos personagens, que é o que me apareceu no sonho, que viram aqui. E então, neste momento, a ideia está a partir do princípio em que cada pessoa é a personagem principal da sua própria vida. Cada um de vocês é o único que sabe exatamente tudo o que se passa na vossa vida. Por mais que haja câmaras agora por todo lado, vocês são os únicos que sabem tudo. E isso é verdade para toda a gente. E então, o que eu estou a tentar fazer com o Inhuman é que haja um acompanhar da vida de um dos personagens, por um lado, e acompanhar a vida do outro dos personagens, e a curta-metragem é quando eles os dois se encontram. E um deles tem que ser o personagem principal, não quer dizer que seja o herói, mas um é o principal e o outro não, e como é que a coisa se resolve, porque até aí cada um, para quem está a acompanhar a história, é o principal. E por isso tem a ver com as lutas interiores, a identidade tem a ver muito com isso. Porque também concordo, acho que a ficção científica se presta muito a isso. E então, para já tenho uma atriz para fazer voz, o projeto será todo em animação, tenho um compositor de música que está ali sentado à frente, tenho para o som também já, e basicamente tenho a mim para fazer tudo o resto. E pronto, a propósito, eu depois de sair daqui vou para um fim de semana de reclusão, onde vou estar de volta do guião para ver se fecha a coisa terminantemente, porque não, já tenho estado arrastado e entretanto tenho 10 episódios para uma coisa, 10 episódios para outra e curto no final. Já ouvi diálogo com algumas pessoas que disseram se isto fosse uma longa funcionava melhor, porque o que é curta é um terceiro ato, e sim, a curta é o terceiro ato, foi escrito para ser isso. E então espero
na próxima segunda-feira já ter as ideias todas no sítio e estar definitivo se é uma longa, se é uma curta com episódios, se é só a curta, se é o que for. E, entretanto, já comecei a fazer pré-produção porque eu acho que os trailers dos filmes, tanto curtas como de longas, têm um sério problema hoje em dia, que é flagrante, estão nas comédias e filmes de ação, que é, se é uma comédia, as piadas estão todas no trailer, e se é um filme de ação, as cenas mais espetaculares estão no trailer. E eu lembrei-me um bocadinho de algo que agora está outra vez na moda, que é o Sr. Hitchcock, em que os trailers dele, por exemplo, do Bates Motel, como se chama o filme? Do Psycho, em que o trailer é o Hitchcock a andar pelo hotel e a parar em sítios e a olhar e dizer pois, isto foi o sítio onde... Mas já vamos a isso. E segue viagem e vai para as escadarias e olha lá para cima, ali foi onde ela foi vista a última vez. Mas depois falamos disso. E segue viagem e nós ficamos tipo, mas o quê? O que aconteceu? E ele não mostra nada e nós queremos ver o filme. E eu acho que é isso que o trailer tem que ser. E então comecei a desenvolver... Exatamente, porque toda a gente ficava com... Era um verdadeiro teaser. Toda a gente queria ver o filme, ficava teased para ver a coisa, mas não sabia nada. Eu não sou nada. E então comecei a desenvolver já um personagem que já está a 3D, já tem texturas do personagem também, e isto está a servir para duas coisas. Primeiro, isto vai ser um test drive para tudo o que vai ser feito para a curta e para os episódios, se for para episódios ou para a longa, se for longa. E então eu estou a utilizar este personagem para perceber como é que modelo, como é que faço as partes de rigging, texturas, tudo, as partes todas técnicas, porque eu nunca fiz animação 3D, eu já fiz animação, já faço desde 2006, mas é sempre 2D, seja vetorial, seja tradicional, e então isto é a minha primeira tentativa, e então não só os trailers, acho eu, vão ficar mais interessantes contendo um personagem e não revelando nada na história, embora ele esteja ligado aos acontecimentos, e também vai ser um test drive para eu encontrar todos os problemas que advêm de fazer algo 3D e com texturas e iluminação e tudo o resto, e quando chegar efetivamente à produção da curta em si, já estar tudo resolvido e ser pegar e andar e não ter estes contratempos todos. Por isso, este personagem e os trailers vão ter essa dupla função. E vou mostrar um pouco do que já... Okay. Neste momento o que está mais feito é a música do Hugo, que está espetacular. Portanto, o Hugo é que devia estar aqui. Exatamente. E a parte que está no começo. E então, basicamente, em termos de tom, a curta será algo na onda de... A referência para música foi claramente o Alien 3, que eu sei que não é o melhor Alien, eu sei que não é o que as pessoas mais adoram, mas em termos de a claustrofobia que tem e os problemas que advêm de termos um grupo de pessoas que já se conheciam e de repente têm um estranho, são completamente diferentes do Alien 1, em que eles claramente são todos bonzinhos e são uma equipa e tudo a funcionar bem, e chega lá o Alien e começa a matar gente e eles têm de sobreviver. E no Alien 3 já há muita tensão antes do elemento estranho chegar, e no Inhuman também já há uma certa tensão, há bastante tensão, porque há partes da curta em que eu estou a ir buscar referências da Segunda Guerra Mundial, a situação toda, dos campos de concentração, e então há tensão desde o início, não é quando aparece o elemento estranho que as coisas ficam tensas, está tudo tenso logo desde o início. Há muitos dramas, há muitas coisas mal resolvidas entre os personagens antes das coisas começarem. Daí também eu ter escrito as histórias todas para trás, para perceber exatamente que problemas eram esses, o que é que movia cada um dos personagens. E pronto, há uma música muito específica no final do Alien 3, que foi a referência que eu dei ao para ele começar a trabalhar na banda sonora, e ele daí seguiu um monte de referências a filmes Predador e tudo o que seja ficção científica e clássicos dos anos 80, são referências que ambos tempos. E a coisa seguiu por aí,
E... Voltamos aos anos 80. Exatamente. E pronto, e é isso. Então, aqui os meus contactos, se quiserem mais informações. E para já o que eu tenho de curto é isto e espero conseguir ter a certeza este fim de semana se é então uma curta, uma longa ou um monte de episódios e qual será a melhor forma de contar a história daqueles personagens. Porque lá está, a história não... Eu não criei a história, eu tentei encontrar a história. E pronto, Mas a história vai encontrá-lo assim. pois eu espero que sim. Se alguém quer fazer alguma pergunta para os três convidados, ou... Só mais minha, o Dizem livro que que estavas a já. falar é O que o Up the Line, o que chama-se Os Correios do Tempo. Os Correios do Tempo. É do Silverberg. É do Silverberg, tinha ideia que era do Paul Anderson. O Paul Anderson é a Patrulha do Tempo. Exatamente, pronto, ok, então é isso, é do Silverberg, exato. Obrigado. Sempre olhei logo para o Barreiros, porque se alguém soubesse, iria ser o Barreiros. Mas é o Up the Line que se chama, não é? É o Correios do Tempo. Mas eu tenho isso na Argonauta. Não, na Panorama. Não. sei que eles tenham repetido outra vez. Pois acho que eu tenho na Argonauta. E achavas tu que já estava muito rico. Agora é que ficou muito rico. Então, dado que um dos convidados não pôde vir, e dado que algumas das pessoas riram quando o João pôs aqueles três pontinhos, é que provavelmente não conhecem o João. E como o António de Macedo ainda não viu, nós vamos passar uma curta, vamos então terminar passando uma curta que se calhar peço ao João para dizer um pouco, juntando só que isto que vocês vão ver foi feito pelo João sozinho. Pelo João sozinho, com a ajuda Sim, da namorada claro, e da sim. voz dela também. E num Pentium 4, com já uns 8 aninhos na altura. E foi feita em 9 semanas e foi inspirado pelo ambiente que se vivia no Motel X e ainda se vive, felizmente. E porque eu em 2009 fui ao festival e eu antes disso só tinha ido a um festival de cinema que era o Animato em Beja, que era de animação, que entretanto extinguiu-se. E tinha achado que o ambiente que se vive no Motel X era algo diferente, era tangível. A dinâmica da sala toda a ver um filme não são pessoas que foram às compras e deixa ver o que está no cinema. Não, eles foram ver cinema. E isso sente-se e o pessoal vibra com o filme. É público quando o vilão, depois de fazer tudo e mais alguma coisa, finalmente leva um lápis pelo olho dentro e bate em palmas. Isso é ótimo. E então eu tinha uma ideia desde 2006 de fazer algo assim que a universidade, de fazer uma série de desenhos animados que não fosse infantil, que em Portugal faz-se muita animação, mas a maior parte é infantil, então é super highbrow e passa às tantas da manhã e eu não percebo, lamento imenso. Não percebo, é uma limitação que eu tenho. E então, tipo, há esses dois extremos da animação em Portugal e eu queria fazer algo que fosse mais de Cartoon Network, mas com sangue e nudez e o que fosse. Tipo, se a história pedisse isso, era isso que tinha e pronto, e passava mais tarde, ok? Esse só para adultos, não interessa, mas ia ser mais divertido, quem gostasse gostava e quem não gostasse não era o público-alvo, lamento, vai haver outra coisa. E foi feito especificamente para passar na Motel X. Felizmente, quando eu concorri, foi selecionado e depois, melhor ainda, e surpresa das surpresas, ganhou o festival e abriu um leque de oportunidades. Uma delas estar aqui agora, não estaria aqui sem isso, e conhecer um monte de gente e viajar a alguns sítios e ver a curta passar em muitos sítios e ouvir elogios por algo que eu fiz sem deixar de trabalhar, só parei durante 3 dias. Fui sempre a seguir ao jantar, ia-me trancar no escritório com os fones e uma garrafa de Coca-Cola e uma taça de amendoins e ok, vou chegar até às 5 da manhã a animar. E gravar vozes e o que fosse e pronto, e o que vão ver é o resultado disso.